fazer uma pergunta. As chapas não colocaram na questão, né? Mas, em agradecimento ao meu professor Geraldo Santana, ao meu mestre, eu queria aqui que levantasse a mão as pessoas que nasceram antes de 1950. Você teve como professor? Antes de 1950. Ah, eu não posso levantar. Bom, em agradecimento, né, a Geraldo Santana, Geraldo meu mestre, acho que foi o professor que mais contribuiu com a minha formação, né? E aí acho que eu nunca disse, mas agora estou reforçando, né? Meu imenso carinho por você, pela formação. E eu acho que uma coisa que eu aprendi com ele que foi pensar mais global. Pensar, sair do local e pensar no global. E nesse sentido, né? Aqui eu senti que o IAB PE é o IAB Recife. Não se falou nem de IAB metropolitano. Um pouco mais, né? Mas assim, não falou a intensidade, mas assim, o IAB ficou na região metropolitana. Né? A gente não, o IAB não se interiorizou até o governo do Estado, mas o IAB não conseguiu se interiorizar. E essa é uma questão para ser refletida, porque existe uma enorme demanda no Estado, não só em relação à arquitetura, como e sobretudo em relação ao planejamento. Eu fico assustada quando adentro, né, as PEs e as PRs, né, e vejo o que está ocorrendo com as cidades. Isso acho que é uma pontuação para que as chapas comecem a integrar esses elementos, né, na sua reflexão, mesmo sabendo que não faz parte do momento atual, né, mas é uma coisa que eu acho que a gente deve pensar. O IAB integrador está lá, exatamente isso. Mas uma outra questão, uma outra coisa que me chamou a atenção enorme, né, é que a gente vive num mundo em que a Terra, todas as grandes discussões hoje dizem respeito à incapacidade, a Terra não tem mais capacidade de se reproduzir na quantidade de pessoas que nascem. E ambas as chapas não tocaram em nenhum momento na questão de arquitetura, meio ambiente, e soluções, né, capacidade de resiliência da natureza, né, as novas técnicas, as ecovilas, todos esses temas, todas essas questões que estão sendo profundamente debatidas, que são de uma enorme demanda na sociedade e que, inclusive, fazem parte de cursos, do conteúdo de cursos das universidades americanas, de todos, de grande parte dos países, de alguns aqui no Brasil, a gente também não viu se tocar nesse ponto. Sobretudo aqui no Nordeste, né, a gente fala muito, eu observo assim, que existe uma enorme preocupação em relação às tecnologias de ponta, em relação à coisa da informatização, mas esse pequenininho que tem o banheiro seco, alguém aqui ouviu falar de banheiro seco? Né? Então, assim, tem todas umas novas técnicas, tem toda uma nova concepção de pequena cidade, de sair da cidade, e de como é que o IAB pensa isso? Como é que os arquitetos, quem é que está trabalhando nessa... Esses são temas que me parecem muito apropriados para serem discutidos no IAB formador. Tá? Então, assim, só queria dar fazer essas pontuações, né? Porque fiquei pensando, né, que IAB não é só Recife, né? A gente vai ter que ampliar. Agora está tendo a consciência de que a gente tem que ter o pé no chão.
né? Como é que as pessoas vão se sensibilizar para colocarem essa lei para funcionar? Tá? Eu não sei se eu devo fazer um depoimento, porque eu participo de uma ONG que chama SODECA. Não é uma ONG, é uma associação de moradores. As pessoas perguntam, como é que a SODECA funciona? A gente funciona se reunindo toda quarta-feira. E o dinheiro vem da onde? O dinheiro vem assim, quando precisa para alguma coisa, quer dizer, todo mundo é voluntário, tá? Ninguém sobrevive, a SODECA não é uma ONG, a gente não quer que ela se transforme em uma ONG, entendeu? A gente não sabe nem os partidos políticos de cada um dos associados. A gente não discute política partidária. A gente discute política pública. Nós não discutimos política partidária. E nós estamos presentes e acontecendo na cidade de Olinda há 32 anos. E quando a gente precisa de dinheiro, a gente faz uma cota de R$50, R$20. E é muito raro, porque cada um faz sua atribuição. Eu digito na minha casa, o outro primo não sei onde, o outro não sei o que, entendeu? Quer dizer, são formas associativas. Não é? A gente tem que repensar também as formas. Agora, para que o IAB funcione desse modo, é possível? Não. Por quê? O que move a gente é uma questão afetiva. É uma questão de um lugar, é questão de querer morar de uma determinada forma, entendeu? É preservar uma qualidade de paisagem, uma qualidade de vista e, sobretudo, uma qualidade de vizinhança. Então, assim, eu faço esse depoimento para dizer assim, é preciso você criar laços afetivos. Sem laços afetivos, a gente não caminha muito para canto nenhum. Eu queria 1 minuto. Eu também queria falar. 3 minutos. Já que foi tocada aqui a questão do balanço, nós ainda sem constituir uma chapa, ainda no pensamento, né, de construção, solicitamos aqui ao IAB uma carta formalizada, que eu vou falar no dia 12 de abril, para que a comissão, inclusive eleitoral, né, provocasse que fosse entregue um balanço oficial, né, para, a partir desse balanço oficial, tivesse 30 dias para lançar a plataforma. Né. Então, infelizmente, nós não temos ainda esse balanço oficial, mas nos sentimos obrigados a apresentar de maneira aproximada, né, o que nos foi mostrado aqui em reunião, né, com representantes da nossa chapa contra a luta. Só para responder também uma coisa que Vera colocou, que eu acho que a gente realmente tocou pouco na integração territorial completa do Estado de Pernambuco para o IAB. A gente, eu como trabalho com planejamento urbano, e isso é um assunto que eu toco muito em tudo que eu penso até, eu me incomodei muito quando eu me toquei que realmente o IAB é no Recife, e o Recife é num canto de Pernambuco, e como tudo é no estado de Pernambuco, está tudo concentrado no Recife, não é só o IAB. Qualquer coisa que seja estadual está concentrada no Recife, no estado de Pernambuco. Isso é um problema que a gente tem do estado de Pernambuco e de vários outros estados do Brasil, com a capital no litoral e uma tripa entrando que a gente tem núcleos de desenvolvimento ali em Garanhuns, núcleos de desenvolvimento em Petrolina, a gente tem isso, mas isso não se reflete, não é justo você colocar em pé de igualdade uma cidade como Petrolina contra um monstro que é a região metropolitana do Recife. Então, pensando nisso, nas primeiras discussões da gente só frequentando também como sócio do IAB na reunião, quando a gente começou a colocar o CAU em perspectiva e a situação do Estado como um todo, já que o IAB é PE no Recife, Márcio teve o cuidado de fazer um pedido de informação ao CAU para a gente ter uma ideia de quantos arquitetos estão registrados no CAU em Pernambuco hoje. E a gente tem um número aproximado de 4.000 arquitetos no estado de Pernambuco registrados. Sendo que desses 4.000, 3.833
96% deles estão na região metropolitana. E 2.985, que é 78% dos arquitetos de Pernambuco, estão registrados no Recife. Então, por mais que eles trabalhem também na região metropolitana, a gente tem que a região metropolitana não é 78% dos arquitetos de Pernambuco que trabalham só no Recife, não existe. Eles trabalham na região metropolitana e também em outras cidades do estado. Mas a gente tem um peso muito grande da cidade em tudo, nas decisões, nos investimentos, nas discussões, nas preocupações e na exposição das questões. A gente não tem, a gente fica falando aqui do Novo Recife, fica falando de Caiçara, fica falando da Capela, que foi uma perda triste para todo mundo e tal, mas era uma padaria, um prédio de esquina, num subúrbio da cidade. Mas como é na capital, a gente tem um problema gigante e tal. Mas a gente tem problemas seríssimos em outras cidades do interior que ninguém colocou aqui, porque eu francamente não sei. Eu não frequento o interior de Pernambuco, eu não conheço gente que trabalha no interior de Pernambuco muito bem, conheço algumas pessoas, mas a gente não tem, por exemplo, o Pablo, que é um cara que se formou com a gente aqui na Federal, foi para o interior trabalhar e tinha mil coisas para falar aqui do interior, que ele quer que o IAB participe da discussão. Então a gente quer muito que a discussão seja interiorizada e seja discutida, para que a gente não também concentre os benefícios do IAB só na capital. Só pensando em 45 no Caruaru, você vai dizer. Só pode importar que 39 inscritos do CAU em Bom, Garanhuns. a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que, independente do resultado, esse IAB precisa estar ocupado. Certo? A gente só está vendo isso agora, e a gente passou esse tempo todo. A exceção 2012, um batalha muito difícil nessa cidade. E aí entra a questão da representação. Certo? Somos nós sozinhos. E aí, assim, fica até aquela coisa assim, vai ter uma reunião na CCU, qual a decisão que nós vamos tomar? Nós sim. Né? Assim, nós precisamos de mais pessoas aqui para debater. Vamos ter embates. Em relação às questões de fiscalização, certo? Eu tenho meus questionamentos, já conversei diretamente com o CAU, mas da mesma forma que a gente precisa ocupar o IAB, a gente também precisa ocupar o CAU, certo? Independente de ficar, assim, se nós estamos achando alguma coisa errada no CAU, a gente precisa ir para lá no lugar de ficar com aquela briga eterna, distante e que nos distancie, porque assim, somos duas chapas aqui com objetivos parecidos, nós temos nossas diferenças, certo? Mas eu acredito, eu quero que, independente do resultado, todos estejam aqui, sempre. Porque nós estamos vivendo um momento muito delicado, na verdade muito difícil, certo? E que nós vamos precisar estar juntos, certo? Nós tivemos agora o cancelamento do Ministério da Cultura, hoje o cancelamento do Minha Casa Minha Vida e Entidades, certo? Isso está caminhando para a questão da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que foi extinta, gente, direitos humanos, certo? E a acessibilidade está dentro, assim, tem que estar dentro dos nossos projetos, certo? Então nós estamos vivendo um momento de retrocesso incrível e nós precisamos estar juntos aqui para debater e para, por exemplo, durante a CCU, muitas vezes eu sou conselheira pelo IAB na CCU, eu recebo um projeto, 2, 3, vai ser julgado na quinta-feira, a reunião na terça. Eu tenho feito o seguinte, eu peço vista no projeto, porque não existe uma análise responsável que você faça assim, eu vou fazer o quê? Aquilo é um carimbador, certo? Nós suspendemos um projeto agora, um projeto de licença ambiental e empreendimento de impacto. Então, não sei se então é uma coisa que a gente sempre precisa ver a responsabilidade, não só do conselheiro, mas também de quem está fazendo o projeto. Isso é uma coisa que está dentro, assim, dos nossos debates. Como é que eu, profissional, vou fazer um projeto e eu já estou vendo que o projeto vai para uma análise especial, porque ele não está dentro da legislação. Certo? E muitas vezes não é porque não tem lei que define. Isso seria o caso da CCU. É porque o empreendedor quer colocar aquilo. Certo? Assim, nós temos pulado etapas importantes. E a outra questão em relação aos posicionamentos do IAB, eu comecei a frequentar o IAB em 2012, quando essa mesa aí se viu em debates para muitas pessoas, que foi convidado os posicionamentos do IAB em relação aos acontecimentos. O
excelente, então foi muito claro, certo? Em relação à lei que se adequou ao projeto também foi muito claro, certo? O posicionamento do IAB, isso estava no site do IAB. O parecer do IAB em relação ao projeto Novo Recife estava não só na página do IAB, como também na página dos dois conselheiros que participaram, no caso foi Eduardo Aguiar e eu, certo? E a gente tem feito. Agora, é verdade que existe um problema de comunicação e de definição dos funcionamentos, porque só somos nós, então nós precisamos estar aqui, certo? Às vezes a gente desconstrói, a gente vem aqui com uma ideia, porque o meu projeto é isso, olha, você chega aqui e se desconstrói, você repensa, e isso é salutar, certo? E assim, aqui nós estamos com os profissionais de arquitetura, mas o CPDH, o Direitos Urbanos e outros movimentos que vieram debater aqui, é muito importante, então a gente precisa ter essa porta aberta, sempre, e ela sempre esteve. Ela realmente sempre esteve. Agora, a gente também não pode botar uma cordinha na pessoa que tenha puxado, a gente até tenta, né? Liga, fala, mas ela sempre esteve. Então, é necessário que se mantenha ocupado e que se traga mais pessoas.